Irmãos, eu encontro na palavra de Deus um assunto que está de capa a capa na Bíblia. Esse assunto chama-se justiça. Quando o apóstolo Paulo termina o seu ministério, tem um texto aqui muito famoso da Bíblia. Tem textos bíblicos mais famosos do que outros, não é? Em 2 Timóteo, veja o que ele fala aqui em 2 Timóteo, Paulo, o apóstolo Paulo, né? O que ele fala em 2 Timóteo. É um texto que eu creio que a maioria sabe de cor, né? Ele fala assim, ó, quanto a mim, Paulo está falando, olha, Paulo está aqui, Paulo está preso em Roma, numa masmorra, ele estava num sofrimento imenso ali. Eu estive lá, visitei a prisão dele lá em Roma. Fica bem ao lado do Coliseu. Ele estava lá. E 2 Timóteo é a última epístola que ele escreveu. Pouco tempo, talvez poucos meses depois que ele escreveu essa epístola, Nero mandou cortar o pescoço dele. Pouco tempo depois. Então, essa epístola, ele escreveu num tempo de intenso sofrimento. Dentro daquela prisão ali, fica 2 andares para baixo do chão. Você imagina um lugar daquele, no frio, a Itália, em certas épocas, é muito frio lá, você imagina, e além disso, o esgoto da cidade passava lá dentro, de um bairro passava lá dentro. E olha o que ele escreve naquela condição. Ele fala assim, 4:6, 2 Timóteo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele recebeu uma revelação de Deus que ele não sairia daquela prisão, que ele morreria, como de fato, poucos dias depois, ele morreu, né? Nero cortou o pescoço dele. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Qual a fé que ele guardou? O que ele pregou? Veja o 8, é aqui que eu quero me deter um pouquinho. E já agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça me está guardada. Ele está falando. Ora, se Paulo alcançou essa coroa, a coroa da justiça, quem foi Paulo? Nós sabemos quem foi Paulo, o principal homem do Novo Testamento, depois do Senhor Jesus, em termos de revelação, ele trouxe a revelação da doutrina da igreja, e assim por diante. A graça de Deus que conhecemos hoje veio através de Paulo. E ele fala, já agora a coroa da justiça me está guardada. Então, eu considero essa a coroa maior que alguém pode alcançar. É a coroa da justiça. É claro, lá em cima, o senhor que decide, eu estou fazendo uma consideração pessoal, né, em relação a isso, né? Eu estou fazendo uma consideração minha, né, que a coroa da justiça é a principal delas. Porque na Bíblia, irmãos, a palavra justiça e a palavra juízo, as duas, elas se somam, elas ocorrem mais de 1000 vezes na Bíblia.
Olha a importância dessa palavra, justiça e juízo, né? Justiça e juízo, né? Ele fala, me está guardada. Então, ele sabia que havia essa coroa à sua disposição. O Senhor já havia revelou a ele já no final da sua vida, né? E olha aqui, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele já sabia, então, que receber essa coroa. Olha aqui, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. A todos quantos amam a sua vinda. Olha aí. Então, a coroa da justiça é a coroa que nós precisamos buscar. E o que é justiça? O que é justiça, não é? Vamos estar considerando algumas coisas sobre isso. Eu tenho considerado, mas é preciso repetir isso. Repetir. Por quê, irmão? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu chego na Somália e vou a um campo de refugiados. Me vem uma moça de seus 23 anos, sem o marido, mas com 4 filhos. Uma moça de 20 e poucos anos, já com 4 filhos, em um campo de refugiados. Não tem um fogão, é uma barraca ali, não tem um fogão, ela não tem vasilhas, ela tem um pedaço, eu vi, né? Assim, de ferro, de alumínio, que ela cozinha, algum arroz, alguma coisa que ela ganha, né? Enquanto isso, o que nós aqui estamos fazendo? Distribuímos pães na Somália toda semana. Estamos distribuindo pães na Somália. Eu não me lembro quantos pães estamos distribuindo semanalmente nos campos de refugiados. Mas eu vejo lá, eu distribuí isso lá ano passado. Irmãos, é uma isca que a gente dá. É uma isca. Eu me lembro de uma criança que ela estava segurando o colo dela assim, a roupinha dela. Eles se assentam na areia. Ela estava segurando assim a roupinha dela, uma criança de uns 4 anos, 3 anos. E eu passei para entregar um pão para ela, para aquela criança. Mas ela não podia segurar o pão, mas ela estava com a mão aqui. É uma criança, ela não conseguia segurar o pão com a mão só, ela precisava das duas, pequenininho. Quando ela soltou aqui, irmãos, ela estava assustada, ela não queria soltar algo que estava preso nela, assim embaixo. Sabe o que era? Eram 3, 4 pessoas distribuindo pães, né? Alguém já tinha entregado um pão, ela escondeu debaixo da roupinha dela. E ela estava com medo assim, ó. Eu já tenho um, será que ele vai me dar mais um? Irmãos, justiça. Coroa da justiça. Só será entregue a quem pratica justiça. Eu disse recente, repito, tem um grupo razoável, eu não sei nem o que é Instagram, não sei nem abrir o Instagram, não sei abrir, não tenho esse Facebook, essa coisa, não tem nada disso, não mexo com isso. Mas os assessores, as pessoas que estão perto de mim, abriram um Instagram para mim, abriram o negócio lá do Facebook, né? E lá deve ter hoje, não tem um ano, já tem lá umas 20 mil pessoas, mais ou menos, né? Agora,
você fala para mim, aqueles que me seguem de alguma maneira, esses nas redes, estou falando daqueles que me seguem nas redes, né? Tem Facebook, tem Instagram e tem YouTube também, né? Então, tem gente que me segue nessas redes. No YouTube tem gente que me segue, né? Agora, com uma informação dessa, o que você vai fazer? Você vai ficar de braços cruzados? Ou você vai tomar uma atitude? Escutem, a pessoa, ela é responsável pelo que ela ouve. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você fala que é meu seguidor, então você vai seguir o que eu estou falando. E você vai orar pelos povos não alcançados, você vai investir nos povos não alcançados. No momento, eu falei da Somália, eu sugiro a Somália, poderia ser Coreia do Norte, poderia ser a Mongólia, poderia ser outros países, nós estamos em muitos países, né? Então, irmãos, entenda isso. Você é responsável pelo que você ouve. Eu quero deixar essa palavra com você. E você ore a Deus, busque a Deus. Eu estarei trazendo aqui orientação para vocês em como uma forma de agir, de contribuir, de orar pelos povos não alcançados e também pelo seu vizinho, não é? Será que você não tem um vizinho aí que está passando fome? Enfim, irmãos, eu vou parar por aqui nessa palavra, mas eu vou continuar no mesmo tema na próxima palavra. Fiquem com Deus, considere diante de Deus tudo que você ouviu agora.